Acredite, acredite, você não está ouvindo essa programação por acaso. Foi uma obra divina você estar aí agora diante dessa TV, porque Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem visto o quanto você está sofrendo, o quanto você está desesperado. Eu sei que agora tem pessoas aí assistindo a televisão que pensam até em tirar a própria vida. Então, não é por acaso. Não é por acaso que você está ouvindo. Eu vou colocar agora a história de Agnes, da Agnes e da Elizabeth. Elas tiveram um problema muito complicado. Impossível, humanamente falando, de resolver. Mas elas chegaram à sessão do descarrego e conseguiram vencer. Por favor, acompanhe essa história agora, acompanhe, porque não é por acaso, entenda isso, acredite nisso, não é por acaso que você está ouvindo essa programação. Aos 18 anos da minha filha mais velha, ela resolveu sair de casa. Ela falou para mim que ela queria ir embora de casa para morar com uma outra pessoa, que era uma mulher, né? Ela teve uma amizade, né, com uma pessoa na escola, que essa pessoa começou a apresentar para ela livros de magia negra, né, falava para que ela ouvisse músicas de adoração ao satanismo. Então eu vi que ela começou a se isolar, ela começou a ficar muito no quarto, começou a mudar o modo de se vestir, o comportamento dela. Então ela ficou muito calada, ela ficou uma menina fechada, né? Ela só respondia o que eu perguntava, ela não tinha assim, um relacionamento comum com a nossa família mais. Eu era muito triste, angustiada, tinha um vazio dentro de mim e eu procurei preencher isso de todas as formas possíveis. Até começando a me envolver com outras mulheres, que eu achei que essa seria a solução. Ela conheceu uma moça e ela, com 18 anos, ela falou para mim: mãe, eu quero ir embora de casa porque eu quero morar com essa pessoa e porque eu quero viver minha vida. Eu achei que a partir do momento que eu saísse da casa da minha mãe e fosse viver a minha vida, eu ia ser feliz. Mas a partir do momento que eu saí da casa dela, que foi onde tudo piorou. Se já estava ruim, ficou muito pior. Eu fui morar numa casa onde eu era humilhada por todas as pessoas que moravam comigo. Eu passava necessidades, não conseguia um emprego porque eu fui morar em outra cidade, eu não conhecia ninguém. Quando minha mãe falava, eu ignorava, eu achava que ela não sabia de nada e que eu sabia de tudo. Eu preferia dar mais ouvido para as minhas amigas do que para ela, então eu evitava conversar com ela. Eu quase nem ligava para ela porque eu não queria que ela soubesse do que eu estava passando, porque eu já sabia o que ela ia falar e eu sabia que eu não ia aceitar aquilo. É uma situação que fugiu das minhas mãos, né? Eu perdi o controle da situação. Então ali eu sabia que só tinha uma coisa que eu ia vencer essa situação, era através da fé e confiança. E foi onde eu parti para a fé, lutando mesmo ali, fazendo corrente por ela, lutando, participando das reuniões. Foi onde eu levava a peça de roupa dela, fotografias dela. Então eu sempre estava orando por ela, sempre, todos os dias eu orava. E depois de 1 ano e meio ela voltou, ela me ligou e pediu para voltar embora para casa. Eu falei: não, você pode voltar, a casa sempre vai estar de portas abertas para você. E eu sempre falava para ela: eu amo você, mas eu odeio essa situação, essa vida que você vive. Então, quando ela voltou para casa, de imediato, ela voltou do mesmo jeito. Ela não voltou transformada. E aí foi onde eu falei para ela, eu falei: olha, você sabe qual é o caminho e não tem para onde a gente correr. Só tem um caminho. E não adianta você procurar meios de outras formas, de outras maneiras, que você nunca vai encontrar a solução, não adianta. E ela já conhecia, ela sabia que a saída só tinha uma. Então houve um dia que ela falou para mim: mãe, eu vou com a senhora, na reunião. Eu comecei a participar das reuniões e eu vi que aquilo estava me fazendo bem, então cada vez eu queria ir mais. E aí ela começou a mudar o modo de se vestir, o comportamento dela. Hoje ela é feminina, hoje ela é casada, ela é feliz no relacionamento dela, o nosso relacionamento hoje é diferente, é muito bom. Hoje ela me conta, se ela precisar de alguma coisa, ela me procura, a gente conversa. Hoje é diferente, ela é uma outra filha, outra pessoa. Eu me libertei dos vícios, da insônia, das drogas. Eu me libertei de tudo isso quando eu comecei a frequentar as reuniões. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Você vê, a mãe levou peças de roupas, fotografias, e nisso ela exercitou a fé, ela materializou a fé. Eu sei que
Muitas das vezes, a gente se depara com pessoas que pensam em se matar porque acreditam que não tem mais saída, não tem mais uma solução para o problema e acreditam que a solução é tirar a própria vida. Não é isso. Não é isso. Faça o mesmo que a Agnes e a Elizabeth fizeram. Faça a mesma coisa. Venha lutar, venha guerrear, venha aprender a usar a fé. Aprenda a usar a fé. Sexta-feira nós estamos no propósito para cair as máscaras, porque às vezes você mostra uma coisa que você não é. Às vezes você está sorrindo por fora, mas é só uma máscara, porque por dentro você está chorando. Por dentro você está chorando. Sexta-feira agora nós vamos fazer um trabalho forte para descarregar tudo que não presta e, de fato, a sua vida florescer. De fato, a sua vida prosperar. Você ter paz, você conseguir sorrir. Chega de máscara, chega de máscara. E todas as sextas-feiras nós temos as ex-ocultistas, pessoas que um dia serviram aos espíritos maus, pessoas que tiveram envolvimentos profundos na magia e se libertaram e hoje estão nos ajudando todas as sextas-feiras. Acompanhe agora as ex-ocultistas. O meu nome é Socorro, sou daqui de São Paulo. Depois que minha sogra pegou uma peça de roupa do meu esposo, o meu casamento tem sido destruído. Meu marido é frio comigo, me tratava como empregada dentro da minha casa. Eu queria saber se eu estou sendo vítima de um ritual. Com certeza, amiga. Como você já percebeu a alteração no seu relacionamento, essa alteração está intimamente ligada ao fato dessa peça de roupa ter sumido. Por quê? As peças íntimas, elas trazem energia da pessoa. A peça íntima é a coisa mais utilizada numa feitiçaria, num ritual de magia sexual, a magia da vida sentimental, né? Que se chama magia sexual. A magia sexual, ela trabalha com entidades que vão se interpor entre o casal, que vão estar alojadas na sua cama, no seu quarto e vão atuar tanto em você quanto no seu companheiro. Atuar de modo a que vocês venham a brigar, a colocar pensamentos errados na sua mente, na mente dele, pensamentos contrários às ideias do outro, para que haja desavença, que haja discórdia, pensamentos de ciúmes excessivos, pensamentos de traição. Vai colocar os olhos da pessoa voltados para pessoas de fora do casal, ou seja, vai abrir os olhos tanto da senhora quanto do seu esposo, seu companheiro, para outras pessoas que muitas vezes ele nunca nem tinha notado, mas que a partir dessa ação das entidades começam a se fazer interessantes aos olhos dele. E ao contrário, a senhora vai se fazendo desinteressante, feia, chata, cheia de problema. É assim que a entidade vai trabalhar na mente do seu companheiro e também na da senhora contra ele. E assim vai minando o relacionamento, vai esfriando o casal, vai colocando um contra o outro, vai fazendo com que não haja prazer entre os dois no contato íntimo e que ele não tenha desejo, a senhora não tenha desejo e assim a relação vai se quebrar. Mas não se engane, amiga, porque mesmo o casamento terminado, não termina o trabalho da entidade. A entidade vai permanecer na sua vida, vai permanecer na vida do seu companheiro até que um de vocês dois busque ajuda, busque realizar um desmanche, quebra da maldição que entrou na vida de vocês. Então é isso que a senhora deve fazer, buscar ajuda espiritual naquele que é o único que pode lhe ajudar, que é Deus. Então venha realizar o desmanche espiritual para que a senhora possa ser liberta e o seu companheiro também. Olá, meu nome é Tainá. Desde quando sumiu uma peça de roupa do meu varal, eu e meu marido andam brigando muito. Nada da minha vida vai pra frente. Minha vida financeira não tá dando nada certo mais. Tudo tá dando errado. Desde esse dia que sumiu uma peça de roupa do meu varal. Eu estou com uma gastrite muito forte. Tem dia que ataca demais. Eu não aguento. E será que vocês poderiam estar me ajudando? Eu fui vítima de um ritual. Olha, dona Tainá, é muito comum, né, se fazerem rituais, principalmente para a vida sentimental, com peças de roupa. Se a peça de roupa sumiu do seu varal, é alguém próximo da senhora, alguma vizinha, vizinho, algum parente que tem acesso à sua casa,
que subtraiu essa peça de roupa. E certamente ela foi usada como um ponto de contato no ritual. Mas veja que a senhora está relatando não só problemas no seu casamento, está relatando problemas em outras áreas da sua vida, principalmente na sua saúde. Então, é um ritual direcionado à senhora, para destruir a sua vida. Então, tome cuidado com isso, para que coisas piores não venham a acontecer. Porque enquanto a senhora não quebrar essa maldição, o espírito, a entidade, ele está tendo acesso à sua vida e está obsediando a sua vida e está destruindo, fazendo aquilo que ele veio ao mundo para fazer, que é roubar, matar e destruir. E enquanto a senhora não quebrar essa maldição, a senhora vai continuar passando por isso e as coisas vão só se agravando. Então não perca tempo, venha buscar ajuda de Deus, que é o único que vai poder lhe ajudar. Acredite, meu amigo, minha amiga, acredite. O problema, quando ele é espiritual, você não consegue resolver o problema com a força do braço. Eu posso afirmar isso porque eu mesmo já tive envolvimentos com os espíritos maus e eu sei como eles trabalham, eu sei como que funciona. Eu sei que por mais capacidade que uma pessoa tenha, por mais inteligência, por mais força de vontade que uma pessoa tenha, ela não consegue vencer quando o problema é espiritual, quando ela está sendo vítima de um carrego, ou quando ela está sendo vítima de inveja. Na Bahia, a gente costuma dizer que a inveja é pior do que feitiço. Inveja, inveja, inveja. E às vezes você está sendo vítima de uma inveja. E essa inveja já está se transformando numa depressão. Você sabe que o último estágio da inveja é a depressão. Está aí você mal, está aí você caída. Por isso que eu afirmo e continuo afirmando nessa programação, não foi por acaso que você está aí me assistindo agora, não é por acaso. Seja você aonde for, seja você da religião que for, da denominação que for, você que não acredita em nada, mas você é obrigado a acreditar nesse teu sofrimento aí. Você é obrigado a acreditar nessa dor, nesse desespero, nessa aflição. Eu quero te chamar para essa sexta-feira agora. Essa máscara vai cair. Você pode ter certeza, você vai se libertar. Mas para isso você tem que deixar de lado todo o preconceito. Sabe, a mídia, os meios de comunicação batem pesado, fazem até fake news para que você não chegue até a gente. O dia que você chegar, como eu creio que não vai demorar, eu creio que amanhã você já vai estar numa Universal, você vai entender e perceber que não é nada do que falaram. Inclusive, eu queria que a produção colocasse agora uma história de fake news. Pessoas que foram vítimas de notícias falsas, mas o preconceito foi derrubado quando as pessoas chegaram até a Universal. Acompanhe. Meu nome é Débora Costa Mateus, tenho 39 anos, sou professora e esteticista. Por muitos anos da minha vida, através da mídia, e essa mídia era uma mídia consolidada no país, então eram notícias bombardeadas assim, do dia após dia, em que a Igreja Universal era um local em que as pessoas eram enganadas, que ali só iam pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, e dessa maneira os pastores, o Bispo Macedo, conseguia enganá-las e assim retirar dinheiro dessas pessoas. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Isso foi mais forte ainda, veio com maior força na época da prisão do Bispo Macedo. Então, com a prisão e a mídia colocando toda a situação do bispo preso, né, colocando que ele era um charlatão, isso aumentou mais a força, né, ao que eu tinha como visão da igreja e do bispo anteriormente. Edir Macedo foi cercado por policiais. Isso se expandia para os meus meios de amizade, familiares, então qualquer roda de conversa que se falasse da Igreja Universal ou do Bispo Macedo, começavam as piadas, as chacotas, né? Que profissão boa mesmo era de pastor, que enganava as pessoas e ganhava dinheiro. E isso chegou a ponto de ser tão forte, essas notícias eram tão negativas, né? E assim, você vendo uma imprensa de credibilidade no seu país passando isso quase que diariamente,
é como dizem por aí, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Então, para nós, era verdade. Eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ido a ela. E quanto mais eu ouvia isso, menos eu pensava um dia em colocar o pé na Igreja Universal. Tinha verdadeiro pavor, porque até as pessoas próximas a mim chegavam a dizer que o bispo era a representação do próprio diabo na Terra. Então, como que eu vou um dia aceitar um convite para entrar num local desse, né? Jamais. Quando eu ouvia falar em fogueira santa, eu pensava, meu Deus, só pode ser hipnose. O que que eles fazem com essas pessoas? É um absurdo uma pessoa sacrificar o que ela tem, o pouco que ela tem, colocar, dar para essa igreja, né? Então, cresci uma revolta muito grande em mim. Mesmo carregando tanto preconceito contra a igreja, quanto o bispo Macedo, minha vida não refletia nada de Deus. Eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente, via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa que explodia muito facilmente, muito nervosa. E busquei essa paz por muitos e muitos anos em religiões, em coisas, em pessoas, em tratamentos alternativos, né? Tudo que falavam para mim que eu encontraria essa paz, eu ia em busca, menos a Universal. Eu nunca colocaria o pé lá diante de tudo que eu vi na mídia, né? Então era um lugar que eu não ia pôr o pé. Eu me vi com uma depressão profunda, um quadro de depressão e síndrome do pânico. Eu já não conseguia mais dirigir, eu dependia dos outros para me levarem aos lugares, a ponto de, numa situação mais crítica da depressão, eu já não estava me alimentando mais. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu tive o convite para ir à Igreja Universal. Alguém me disse que lá seria o lugar que eu ia conseguir a minha cura. Eu já tinha ido buscado isso em religiões, em tratamentos psiquiátricos, em psicólogos, fiz terapia, tomei medicamento e eu só vinha piorando, piorando a ponto de chegar a não conseguir mais me alimentar. E foi quando a pessoa me fez o convite e nesse dia que eu já não estava me alimentando mais, os meus familiares disseram para mim, você quer ir à igreja que esta pessoa te convidou ou você quer ir para o hospital psiquiátrico? Porque eu teria que ser internada. Pelo quadro que eu estava apresentando, eu teria que ir para internação na psiquiatria. E eu disse, era uma quarta-feira à noite, e eu disse, não, vamos primeiro à igreja. E foi quando eu fui nesse dia, uma quarta-feira de noite, e ali, naquela noite, eu encontrei a paz que eu buscava tantos e tantos anos, em tantos lugares. E ali, naquele dia, eu encontrei a Deus, o Deus que eu tanto procurava durante todos esses anos da minha vida. Na sexta-feira, eu já voltei para a igreja dirigindo o meu próprio carro. E dali em diante, houve uma transformação na minha vida, né? Principalmente espiritual. A paz que eu nunca tive, eu vim a ter. Fui curada da depressão, da síndrome do pânico, do nervosismo, né? Não via vultos, não ouvia mais vozes, né? E dali em diante, a minha revolta foi contrária, porque eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi, né? Como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse conhecido a esse Deus que a Igreja Universal nos apresenta antes. Então, aquela revolta que eu tinha contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal, reverteu contra o que eu ouvi na mídia. Eu fui enganada pela mídia, eu fui enganada pela imprensa. E isso me revoltou profundamente, porque como a mim, existem milhares de pessoas sofrendo e com depressão, síndrome do pânico, doenças, né? O vazio que só é preenchido com o Espírito Santo. E essas pessoas muitas vezes não chegam até a igreja devido à quantidade de notícias falsas que elas veem todos os dias, né? Jornais, revistas de grandes imprensas. Então, a minha revolta, na verdade, mudou agora, né? Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem encontrar, sim, na Igreja Universal, um Deus que é vivo, um Deus que cura, que liberta e que faz você ter uma paz que você não encontra em nenhum lugar. Faça o que a Débora fez. Faça o que a Débora fez. Deixa de lado esse preconceito e vem fazer um teste. Vem fazer um teste, vem para conhecer como que é o trabalho. Vem para confirmar mesmo se é isso que eles falam aí fora, que a gente só quer o seu dinheiro.
Sabe, a gente vê muitas pessoas que são guiadas pelas ideias de outra, pensamentos de outra, e quando você vê, não é nada daquilo que você pensava ser. Não é nada daquilo. Agora, eu quero separar esse momento aqui para falar do jejum de Daniel. Na Universal, nós praticamos o jejum de Daniel. É onde a gente separa 21 dias para ter comunhão com Deus, para se limpar, sabe? É uma descontaminação do mundo, de notícias seculares, e com isso a gente fica mais conectado a Deus. Você que deseja participar, você procura uma Universal. Inclusive, eu vou colocar agora um depoimento de uma pessoa que fez o jejum de Daniel. Fez o jejum de Daniel e a vida dela foi transformada. Eu creio que o que você mais quer é uma transformação, não é isso? E transformação essa que tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. O jejum de Daniel, ele tem esse objetivo. Acompanhe essa história agora e eu já volto. Meu nome é Cleiton Furbini e tenho 29 anos. Bem, cheguei na igreja viciado, o vício da cocaína e da bebida. Eu era uma pessoa muito nervosa, agressiva, casado, mas vivendo o inferno no casamento. Vinha da terceira separação já da mesma esposa, a qual sofria agressões físicas e verbais da minha parte. Eu tinha amantes, era muito nervoso, tocava na noite, via nas madrugadas e deixava sempre minha esposa e meus filhos sozinhos em casa, né? Respondi também a um processo criminal por furto qualificado seguido de várias vezes e formação de quadrilha, onde eu era o chefe da quadrilha. E assim foi a minha vida até meus 23 anos de idade, uma vida de sofrimento. Um dia, depois de ter agredido muito minha esposa, minha mãe ter pulado a janela de casa para separar a nossa briga, eu refleti, vi o que eu estava fazendo da minha vida. E aí eu decidi buscar uma mudança, buscar uma transformação. E chegando na igreja, ouvi falar da mudança, ali eu larguei o vício, né? Deixei de ser um homem nervoso, deixei as amantes, passei sim a cuidar da minha esposa, passei a cuidar do meu filho, tive uma mudança de caráter, uma mudança de conduta. A minha vida foi se transformando de pouco em pouco, mas faltava algo, né? Ainda tinha um vazio dentro de mim. O que eu conheci foi o poder do Criador, não o Criador, né? Porque eu me libertei sim dos vícios, eu larguei sim as amantes, eu já tratava minha esposa bem, mas eu não conseguia ainda ser um bom marido como eu desejava ser. Eu ainda falhava em algumas coisas que, por mais que eu tentasse acertar, eu não conseguia. Como pai, como esposo, eu achava que eu não ia receber. Eu achava que, apesar de já ter mudado, apesar de já haver a transformação, de ter sido liberto dos vícios, eu não ia receber o Espírito Santo. Eu não via como que fosse algo que não era para mim. E aí eu comecei a acompanhar, antes de começar o jejum, os testemunhos das pessoas, o que elas faziam para receber, né? Como era a jornada delas ali na busca, naqueles 21 dias, como elas eram antes, o que aconteceu depois. Aí eu falei, minha oportunidade. Me excluí realmente das redes sociais, das informações, do clube do coração, não assisti nenhum jogo, não quis saber o que estava acontecendo, né? E me coloquei de cabeça com o meu objetivo, foquei, me concentrei em receber o Espírito Santo. Aí não só deixei de fazer o que gostava, passei a fazer o até que não gostava, mas aprendi a criar gosto, como a leitura da Bíblia, né? Eu lembro que eu trabalhava e o meu trajeto até o serviço era 1 hora no ônibus, e durante o ônibus eu estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo o bispo na rádio, eu estava lendo o blog, todos os dias eu lia o blog, todos os dias eu acompanhava o bispo, de tarde, né, meio-dia e à noite. Comecei a me fortalecer, a minha mente começou a se abrir. De uma realidade que eu achava que o Espírito Santo não era para mim, que eu não ia receber, eu já passei a acreditar sim que eu ia receber. A convicção já vinha dentro de mim, aquela certeza, não, vai chegar, não chegou ainda, mas sua hora vai chegar. E ali eu fui criando força para buscar, dia após dia. Não veio no primeiro, não veio no segundo, não veio na primeira semana, não veio na segunda semana, e na terceira semana eu não desisti. Continuei focado, concentrado, crendo que esse momento ia chegar. Eu tinha dado tudo, eu já estava buscando, eu já tinha essa certeza grandiosa dentro de mim, e ali eu cheguei em casa, me tranquei no banheiro, continuei ali ouvindo o bispo, e ali acabou a pregação dele e eu busquei. Busquei como nunca, busquei como se fosse o meu último dia de vida, e ali o Espírito Santo veio. Ali a paz não veio mais momentânea, veio a paz eterna.
A alegria que eu buscava fora veio para dentro de mim. Ali eu passei a não ter mais dúvida, né? Passei a ter certeza em tudo que eu faço. Hoje eu tenho um consolador, eu tenho um amigo, eu tenho paz, né? A alegria que eu buscava em coisas, em pessoas, hoje ela está dentro de mim. Hoje eu tenho sabedoria na hora de escolher. Eu faço as coisas com certeza, eu não fico mais com aquela dúvida que eu tinha. Eu escolhia, mas ficava naquela dúvida, naquela incerteza. Hoje não. O jejum de Daniel me fez entender que Deus tem que estar em primeiro na minha vida. Acima de tudo, acima do futebol, acima da minha esposa, acima do meu filho, acima das coisas que eu gosto de fazer, acima de tudo. Ele me conscientizou que eu tinha que focar, que eu tinha que concentrar no Espírito Santo para que ele pudesse vir, que eu tinha que sacrificar as minhas vontades. Não que fosse erro ou pecado eu assistir um futebol, eu fazer o que eu gosto, eu olhar minha informação, não. Mas eu tinha que colocar o Espírito Santo em primeiro. Todo jejum de Daniel, eu me lanço, eu vejo o que eu posso fazer de diferente do que eu fiz no outro, para buscar me fortalecer, para buscar deixar esse Espírito Santo dentro de mim ainda mais forte. Não é porque eu recebi que eu vou deixar de fazer o jejum de Daniel, vou deixar de focar no jejum de Daniel, não. Todo jejum de Daniel para mim é como se fosse o primeiro. E que aí uma grande oportunidade, às portas, o jejum de Daniel. É uma grande oportunidade, né? É possível sim receber o Espírito Santo, desde que haja concentração, que haja foco, que se coloque o Espírito Santo no devido lugar dele em primeiro, é impossível não se receber. Com dedicação, com esforço, com sacrifício, com certeza, o Espírito Santo vai vir nesse jejum de Daniel para quem não é batizado. Não é forte a história do Cleiton? Humanamente falando, ele era um caso perdido. Mas ele se dedicou, nesses 21 dias, a receber o mais importante. E quando você recebe o Espírito Santo, ali você é transformado. A sua visão muda, os seus pensamentos mudam. E não tem jeito, mudou a visão, muda tudo. Muda tudo. Mudou o pensamento, mudou a cabeça, muda tudo. E é isso que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. São os pensamentos de Deus em você. Tá certo? Vamos chegando aos minutos finais. Como eu falei no início, não foi por acaso. Você aprendeu aqui nessa programação o que fazer e onde fazer. Existe uma Universal próxima a você. Aí eu vou pedir agora para Deus dar forças para você e orar pela nossa nação, porque a nossa nação precisa de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, meu Pai, por cada pessoa que participa conosco dessa programação. Meu Pai, tem gente que estava pensando em tirar a própria vida, ela não vai mais. Essa ideia já saiu, eu tenho certeza disso, meu Deus. Agora dá força a essa pessoa para que amanhã, meu Deus, amanhã já ela nos procure. Para que amanhã, meu Pai, ela venha buscar a direção, se libertar de todos os males, meu Deus. Meu Pai, eu sei que tem pessoas agora que estão gemendo, então visita essas pessoas. E numa corrente de fé, meu Pai, eu oro pelo Brasil. Eu oro, meu Deus, pelos nossos governantes. E clamo ao Senhor, meu Pai, que se cumpra a Tua palavra. O Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, para o Senhor governar essa nação, tem que ter homens e mulheres de Deus cheios do Teu Espírito. Faça isso, meu Pai, que se cumpra essa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. O bispo Renato Cardoso, ele vai estar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Nós vamos estar aqui na Catedral de Sorocaba. Você que mora aqui em Sorocaba, ou nas cidades vizinhas, nós estaremos aqui nessa sexta-feira agora, ao meio-dia, numa reunião que a gente chama Poderosa Vigília do Meio-Dia. E em toda a Universal. Você sabe que aí próximo a você tem uma Universal, né? Independente do tamanho dela, independente se é uma catedral, se é uma igreja pequena, independente. O Deus que está ali é um Deus grande. É um Deus que fez com que isso tudo aqui acontecesse. Você está aqui agora me assistindo. Então procure uma Universal, tá certo? Que Deus abençoe a todos.